Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Sávio e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação curricular para cegos. Bom, o que é uma adaptação curricular? Currículo é um caminho, currículo é um percurso que uma pessoa faz num determinado campo da atividade humana. Se for na escola, é o currículo escolar. Se for no trabalho, é o currículo profissional e assim por diante. Bom, o que acontece quando a gente encontra um cego nesse nosso caminho? É importante a gente perceber que qualquer pessoa que venha com novas habilidades, com novas diferenças, né, ela só pode nos enriquecer. Ela só vai nos oportunizar novas experiências, que vai enriquecer bastante esse nosso currículo. Porém, nesse nosso currículo, a gente tem que beneficiar a todos, incluir a todos os nossos interlocutores, né? Seja ele quem está vendo um filme, seja ele quem está assistindo uma aula, ou simplesmente numa conversa, né? Você está conversando com 2, 3 pessoas, dentre eles tem um cego, a sua conversa vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter que fazer algumas adaptações. Você não vai ficar apontando muito, né? Naquela casa havia uma pessoa, lá. Você vai procurar ser um pouquinho mais objetivo, né? Dizer realmente as coisas sem gesticular tanto, porque o cego tem uma audição muito aguçada, mas ele não vai poder enxergar com os olhos o que você está gesticulando, né? Isso é muito importante, porque nos obriga a refletir um pouco sobre a nossa fala. É um excelente exercício para todos os contextos. E também é muito importante quando a gente se depara com alguém com algum tipo de deficiência, no caso agora nós estamos falando do cego, que a gente exerça uma habilidade importante da inteligência emocional, que é a empatia. Uma coisa que, por sinal, a gente devia fazer sempre, que tem muita gente que precisa fazer isso com mais frequência. O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você já abre uma visão muito importante para você fazer as adequações necessárias para que essa pessoa, dentro desse currículo, né, se torne mais feliz, que aproveite mais a sua fala, que aproveite mais as experiências, tá? É muito importante ter isso claro. Na escola, por exemplo, é importante que você faça atividades dentro da sua aula que inclua também esse cego. E lembrando que a presença de um cego na nossa sala de aula, ao contrário do que muita gente pensa, ela só vai enriquecer o ambiente, né? Porque esse cego vai trazer novas habilidades que ele possui, e aí nós vamos precisar conhecer o bem e saber que habilidades são essas. Habilidades essas que, somadas às habilidades dos demais, vão se juntar e produzir novas habilidades, novas competências, vão produzir novos conhecimentos, né? A partir da junção dessas diferentes habilidades é que a gente constrói novas habilidades, né? Cada vez mais significativas, ok? Então, dentro de uma sala de aula, é preciso aproveitar a presença desse cego, né? Para oportunizar para todos os outros alunos, para todas as outras pessoas que estão em volta dele, seja numa sala de aula, seja em outro lugar, fazer novas leituras, né, do ambiente, da disciplina escolar, né, leituras que não são necessariamente às vezes visuais, mas a gente precisa exercitar mais as habilidades táteis, como o cego faz, né, tocar mais nas coisas. Na verdade, a gente precisa exercitar habilidades auditivas, né? Aprender a ouvir melhor. Não a ouvir mais, mas a ouvir melhor, né? A extrair do que as pessoas falam aquilo que realmente é importante para nós, né? Inclusive escutar mais, né? Muitas vezes até falar menos, na verdade. Então são habilidades importantes que a gente pode conseguir vivenciar estando ao lado de alguém que já tem essas habilidades desenvolvidas. Por um exemplo, você vai passar um filme
A gente não quer mais ver um filme, quando a gente estiver ao lado de um cego, como a gente via antes. Ver por ver. Muitas vezes dentro da escola, o professor passa um filme para distrair, mas não tem um objetivo pedagógico específico. Agora, com o cego, ele vai ter. Por quê? Porque a partir de alguns trechos que poderão ser passados, exibidos do filme, os alunos poderão interpretar, né? Dizer, narrar com as suas palavras o que se passou, como que foram as imagens naquele filme. E aí você vai poder trabalhar língua portuguesa, substantivo, adjetivo, você vai poder trabalhar relevo na geografia, você vai poder usar aquele filme, né, para trabalhar diferentes disciplinas com objetivos muito mais específicos, né, e muito mais proveitosos também, dos quais esse cego também irá se beneficiar. Né? Uma leitura, de repente, que os seus alunos vão fazer de um livro, agora vai ter um objetivo maior, melhor, que é o de depois contar essa história para esse cego, discutir com esse cego essa história, da qual o cego também poderá participar, dando suas opiniões. Né? Você vai poder, por exemplo, nos anos iniciais, fazer figuras em relevo, usar as figuras em relevo para a gente, para os outros alunos também, né? Ensinar o braille, né? Aprender o braille é uma oportunidade de enriquecer nosso currículo. Aprender o braille não é difícil. E tantas outras adaptações, mudanças que a gente vai poder fazer no nosso dia a dia, dentro da nossa vida, dentro da nossa sala de aula, aproveitando essa oportunidade que essa pessoa cega vai trazer para a gente. Um passeio pela escola, junto com o cego, não vai ser mais o mesmo. Né? Todos vão poder fazer outras leituras do ambiente, que até então a gente não tinha conseguido fazer, porque não tinha um objetivo específico, né? Ao fazer essa caminhada. Quantas coisas a gente nem repara, a não ser que a gente tenha um objetivo específico, no caso de estar mostrando para um cego. Né? Então, assim, o laboratório de química está lá, de repente, largado, e hoje eu recebi um cego na minha sala. Que boa oportunidade que eu vou ter agora de usar esse laboratório, porque o cego precisa do concreto para ele aprender. Só o cego? Não. Todos nós precisamos do concreto. São raras as pessoas que têm habilidade de abstrair o conhecimento simplesmente por algumas palavras ou algumas noções básicas. A gente precisa aprender tocando, aprender vivenciando experiências. E isso o cego também pode nos oportunizar. Então, atividades, tem inúmeras na internet. Programas de computador, existe uma gama de atividades para se trabalhar com um cego dentro da sala de aula, que também vai beneficiar os demais. Lembrando que a adaptação curricular, ela não é feita segregadamente. Ela não é fazer uma atividade só para o cego. Ela é fazer uma atividade que beneficie, que inclua a todos. Ok? Espero ter esclarecido. Nos próximos vídeos a gente vai falando um pouquinho mais, né, sobre adaptação curricular, aí com outras eficiências. Lembrando que a internet está repleta, livros escritos, teorias belíssimas sobre como trabalhar, como incluir as pessoas com deficiente dentro dos seus diferentes currículos. Ok? Muito obrigada e até uma próxima.